Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Mas como eles te tomam por árbitro, enquanto tem a Torá, em que há o julgamento de Alá? Em seguida, depois disso, voltam as costas. E esses não são os crentes. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Por certo, fizemos descer a Torá. Nela há orientação e luz. Com ela os profetas que se islamizaram julgavam os que praticavam o judaísmo, e assim também os rabis e os sacerdotes, porque custodiavam o livro de Alá e eram testemunhas dele. Então não receeis os homens e receai-me. E não vendais meus sinais por ínfimo preço. E quem não julga conforme o que Alá fez descer, esses são os renegadores da fé. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o nosso querido profeta Muhammad, com todos os profetas e mensageiros enviados por Deus. Se você quer definir a religião numa frase, não numa palavra, podemos dizer que a religião é uma receita divina para a felicidade do ser humano. Isso aqui não é eu que estou falando isso, não só para você prevenir a depressão, uma receita para você se tornar a pessoa mais feliz que existe. Essa receita, Allah subhanahu wa ta'ala diz isso no Alcorão Sagrado. No momento que o nosso pai Adão desceu para a terra, Allah subhanahu wa ta'ala diz: قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Então Allah diz para os dois, para o Adão e Eva: na hora que vem uma orientação minha para vocês, que seguem aquela orientação, pois quem segue a minha orientação, la yadil, nunca vai ser desviado, wala yashqa, nunca vai ser infeliz. La yadil wala yashqa. Caso contrário, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Quem vira as costas para a minha orientação terá uma vida complicada. De que forma? Allah não diz que ele vai ser pobre, vai ser doente, vai ter uma vida difícil. Banca pode ter bilhões, mas ele é infeliz. Ele pode ter certeza disso. Então realmente esse aqui tem a ver a relação entre a religião e essas doenças que hoje estão
estão crescendo. Depende da Organização Mundial da Saúde, que o ano 2020 a depressão vai ser o primeiro lugar que mata pessoas aqui nessa terra. Então, realmente uma preocupação muito grande. Que? Doença, a maior doença, não a que mais mata. Que vai ser no primeiro lugar, né? Não é que ele mata, que ele vai ser no primeiro lugar antes de muitas outras doenças, né? Que estão hoje também graves, né? Gravíssimas, mas ela entre as doenças muito complicadas que realmente que precisa ter preocupação. Mas antes de tudo, a gente tem que definir para saber realmente o que é a depressão. Será que a gente, porque tem um costume de dizer, eu estou deprimido, quer dizer que eu estou triste. Será que é isso aqui que a gente quer dizer? Isso aqui, a doença que a gente quer falar hoje? Não. Ser triste não quer dizer ser deprimido, porque todos nós passamos por momentos tristes na vida, mas não quer dizer você está deprimido. Se for toda pessoa triste e deprimido, em janeiro e fevereiro, todo comerciante deve ser deprimido aqui no Brasil. Mas triste é uma coisa e deprimido outra coisa. Depressão, uma outra coisa que tem outros sintomas. Realmente a tristeza, se você deixa muito tempo, ela se torna depressão. Se passa muito tempo sem sair, sem uma solução, pode até se tornar uma depressão. Mas como podemos definir então a depressão? Na hora que essa tristeza se torna uma escuridão, pessoa deprimida, ele não enxerga o futuro, ele não tem perspectiva para o futuro. Pessoa que essa situação tem uma influência direta com a vida dela. Afeta o trabalho, afeta a vida social, familiar, a pessoa fica isolada, essa pessoa não tem nenhum pensamento para o futuro. Então, esse aqui realmente que são sintomas dessa doença, não apenas a tristeza que a gente todo dia a gente sente por causa de perder uma pessoa querida, você perdeu um negócio, você fica triste por um motivo ou outro. Isso aqui, Allah yarda ali, pode até demorar um pouco, mas isso aqui não é o que a gente quer hoje falar sobre essa doença. Essa aqui é uma coisa normal, que passageira, momentânea, que passa, inshallah, e pode mudar. Mas agora, quando essa tristeza ou essa situação, ela demora, fica muito tempo, aí ele se torna uma doença muito grave. Isso aqui realmente que hoje estamos reunidos para falar sobre essa situação. Esse aqui que realmente está atingindo muitas pessoas. E se a gente procura saber qual o motivo, qual a causa que levou o ser humano para esse momento, para ser uma doença muito grave, para ser nessa situação. Antes de falar da causa, a gente tem que saber o que é ser deprimido. Como a pessoa se torna uma pessoa deprimida? Podemos assim falar resumidamente, a depressão é uma morte da nossa alma. Uma morte da alma. Por que a morte da alma? Nós temos, como vocês sabem, nós temos nosso corpo e a nossa alma. O nosso corpo tem uma vida e a nossa alma tem uma vida também. Mas as pessoas, como a gente sempre acha ou pensa, né, que o ser humano fisicamente ele vive primeiro, aí depois vem a morte. Quando ele fica velho, ele morre. Mas realmente essa ideia não é uma ideia muito correta. Não é assim que acontece do nosso corpo.
do nosso mecanismo físico. O que acontece, irmãos, dentro do nosso corpo físico? Uma luta entre a vida e a morte, uma luta diária. Desde o nascimento, no dia que nós nascemos, começa uma luta entre duas coisas, a vida e a morte. Tem células da vida e tem células da morte. Aí começa uma luta, mas como no início da vida nós somos fortes, nossas células da vida são mais fortes, sempre eles ganham a luta. Quando a pessoa chega na meio assim da idade, aí começa a ser igual. Todo dia praticamos isso, irmãos. Se você vê no sangue, por exemplo, no nosso sangue, todo dia morrem, cada hora, não todo dia, 60 milhões glóbulas da sangue, do nosso sangue, glóbulas vermelhas, né? Que morrem toda hora, 60 milhões. Claro que nascem cada segundo 2 milhões por segundo, nascem, mas morrem também 60 milhões por hora. Então essa vida e a morte acontece, esse é o suor que a gente tem. Esse aqui o que? Morte também de algumas células que acabam saindo. Então isso aqui é uma luta entre a morte e a vida. Um constrói e o outro destrói. Isso aqui dentro do nosso corpo, mas na hora que a pessoa fica com uma idade avançada, o que acontece? As células da vida ficam fracas e as células da morte ficam mais avançadas, aí a pessoa não resiste e morre. Isso aqui no nosso sistema físico, isso é o que acontece todo dia para que no final o ser humano morre. Agora acontece a mesma coisa com a alma. A alma também tem essa luta entre a vida e a morte. Como funciona a nossa alma? A nossa alma também tem células, podemos chamar de células da vida e células da morte da alma. Quais são as células da vida da nossa alma? São os sentimentos positivos. Quando a pessoa tem sentimento positivo, quando uma pessoa positiva, uma pessoa otimista, pessoa alegre, tudo isso aqui são fatores, células que dão vida para a sua alma. Enquanto o contrário, tem células que o Sheikh citou aqui também, o ser pessimista, a tristeza, a ansiedade, todos são a preocupação, são células da morte. Então o que acontece quando a pessoa tem mais células da morte da sua alma? Aí vai vencer e vai acabar com a sua alma, onde a pessoa entra nessa depressão. Então realmente é uma morte para a alma. A pessoa enxerga que não tem mais sair dessa situação, já não enxerga, então ele acaba se matando, acaba tirando a própria vida, porque ele não enxerga mais, porque a alma dele já está morta. Então ele queria também tirar a vida do corpo. Então realmente essa aqui, irmãos, uma descrição dessa doença, uma doença muito grave, uma doença que hoje na universidade da Harvard, eles dizem que essa tristeza, essa situação que o ser humano, quando o ser humano pega, então ele fica, uma coisa que eles citaram, uma expressão muito interessante, que a gente tem que saber hoje. Essa expressão chama um pensamento deformado. Isso aqui, irmãos, a causa que hoje mais leva pessoas para entrar na depressão. O que é um pensamento deformado? A gente sabe quando tem um corpo deformado, né? A gente tenta sempre tratar, fazer. Mas o que é um pensamento deformado? Um pensamento deformado é aquele pensamento
que é realmente errado. Um exemplo, ele cita um exemplo muito interessante também, desse pensamento deformado, que dizem assim, ou todo ou nada. Então a pessoa começa a pensar assim, ou tem que ser tudo ou nada. Então esse aqui é uma forma da pessoa que um pensamento errado, que a pessoa ou quer ser, atingir, realizar todas as coisas da vida, ou ele não quer mais nada. Isso aqui é o que atinge mais jovens hoje, que querem realizar tudo no mesmo tempo. Ele quer atingir, fazer muitas realizações no mesmo tempo. Então ele acaba tendo essa depressão por causa que ele não consegue fazer aquilo que ele sempre planeja. Então ele fica pensando, pessoa, por exemplo, faz uma dieta, quer fazer um regime, ele começa 1 dia, 2, 3 dias, aí depois ele fura um dia, aí ele fala, então eu não sirvo para nada, então ele começa a desvalorizar e começa a voltar a comer pior ainda. Então ele ou quer ser ideal, ou ele não quer fazer mais nada, ou vou ser milionário, ou eu não quero fazer nada, ou vou fazer todas as coisas assim, eu vou seguir o caminho da religião, em todos os momentos, todos os detalhes, ou eu vou abandonar toda a religião. Então esse aqui, irmãos, realmente um pensamento deformado, uma coisa muito errada. E aqui cabe para nós, irmãos, saber uma coisa também muito interessante, que nós estamos aqui analisando, né? Qual a diferença entre o cérebro e a mente? O cérebro, por que nós precisamos, aliás, da religião para tratar a depressão? Qual a diferença entre o cérebro e a mente? O cérebro é um órgão do corpo, um órgão que é responsável por muitas coisas no corpo, mas uma coisa física, uma coisa que tem muita responsabilidade pela felicidade. Hoje o médico, primeira coisa, quando ele vai atender uma pessoa que tem problema de depressão, ele tenta dar remédio que aumenta aquele hormônio que tem no cérebro, para a pessoa se sentir melhor, se sentir feliz. Mas isso aqui, será que é suficiente? Será que ele está curando, está tratando o cérebro, mas os problemas da psicologia não estão no cérebro, eles estão na mente. O que é a mente? A mente é uma coisa separada. A mente é formada pelo nosso pensamento, formada pelas nossas emoções. Então, quem modifica o nosso cérebro é a mente. O cérebro é apenas um cavalo, que a mente quem manda nele, ele é o professor dele. Então, quando você trata o cérebro, você está tratando um órgão, mas realmente você não está tratando o problema, porque o problema não está no cérebro, ele está na mente. Essa mente que tem que ser tratada, a mente onde tem o pensamento. Por isso o pensamento deformado faz muito mal para o nosso cérebro. Eu vou fazer um exemplo para vocês agora, só para vocês saberem qual a diferença entre o cérebro e a mente. Se agora falo para vocês, de repente agora vem aqui uma cobra passeando aqui, qual a reação de todos vocês agora? O shake já começou. Todo mundo vai correr. E não só isso, se a pessoa tem problema de coração, pode até morrer, né? Se ele tem, a pessoa pode começar a suar, o coração começa assim, bate muito forte. Concorda ou não? Agora, se de repente
aproxima do sheik e fala para ele: sheik, essa cobra que você está vendo aqui, um brinquedo, não é verdade. Então tudo aquilo que ele estava sentindo, a cena não mudou. Ele vai ser calmo, o coração para de bater, ele não soa mais. O que mudou? A cena é a mesma, aqui não mudou nada. O que mudou? Apenas uma coisa. Entre deixar ele muito nervoso, muito preocupado, e aquele momento que ele ficou bem calmo, voltou normal. O que mudou? O que mudou? A informação. Só ele saber que esse aqui não é verdade, uma informação já mudou toda a situação dele. Isso aqui que a gente chama da mente, não do cérebro. Então uma coisa, para você saber que é muito grave, irmão, você ter um pensamento negativo. Quando você começa a pensar negativamente, você acha que não tem mais chance, você está ruim, está perdendo, está não sei o quê, começa a falar isso, você está fazendo o quê, querido? Você está alimentando o seu cérebro que vai ficar doente. Mas quem traz isso? Nós mesmos. O nosso pensamento que traz tudo isso para o nosso cérebro. Os sábios, eles dão um exemplo como a diferença entre a mente e o cérebro, como se fosse você sabe, o computador, né? Tem o hard e tem o soft. Quem entende no computador já sabe qual a diferença. O hard, apenas a máquina. Máquina, é o cérebro. Mas quem faz o trabalho todo, quem? O soft, que é a programação. Então, aquilo que você traz para a sua mente, para o seu cérebro, todo vem da sua mente. Então, toda emoção, toda essa preocupação, todo pensamento deformado, isso aqui que vai trazer para nós essa situação. E não a perda, como falei no início, a depressão não é por causa hoje da pessoa perdeu o emprego, ou pessoa não sei o que, mas pessoas entram em depressão por causa disso, de ter pensamento deformado. A pessoa não tem pensamento positivo, aí acaba colocando tudo isso no cérebro e acaba caindo nessa fraqueza. Então, irmãos, isso aqui é muito importante a gente saber. O que a religião nos dá, irmãos? Todo o que a religião nos ensina, um pensamento positivo. Tudo. Olha, subhanallah, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz no hadith: Abdi, لو أتيتني بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Olha que coisa positiva que Allah subhanahu wa ta'ala está falando com a gente. Está falando: ô meu servo, se você vem no dia de juízo com o tamanho dessa terra, pecados, sabe quantos pecados? Do tamanho desse planeta, traz pecados, e você vem até mim, la tushrik bi shay'a, só com a minha unicidade, testemunhando que eu sou único, só com esse aqui, la tushrik, la ataytuka bi qurabiha maghfira, e eu vou perdoar tudo aquilo para você. Então esse aqui, claro, eu não estou incentivando para você fazer pecado, com certeza, né? Mas estou dizendo como o nosso Criador, Ele usou para nós, para você não ficar desanimado depois de você ter cometido uma coisa errada. A pessoa fica desanimada: eu não vou mais para a mesquita, eu não vou rezar porque estou uma pessoa muito ruim, eu não uso o hijab, então eu não vou rezar, eu não vou jejuar, eu não vou fazer isso ou aquilo, eu vou fazer o bem, porque não estou fazendo aquilo. Ou faz ou todo ou nada. A regra na religião é o contrário, irmãos. Nós temos uma regra na religião que diz assim: ma la yudraku kullu
La yutraku kullu. Essa é a regra. Se não consegue fazer, ou aquilo que você não consegue fazer tudo, não deixa tudo. Não deixa ele tudo. Então faça aquilo que você pode fazer. Você não consegue abrir 20 lojas hoje? Começa com uma. Ou eu vou fazer uma coisa grande, empresário, ou eu não quero trabalhar. Ou vou comprar aquele carro, aquele celular, aquela coisa, ou eu vou ficar dentro da minha casa deprimido. Hoje essa vida, esse que a gente chama pensamento deformado, que as pessoas colocam na cabeça e acaba trazendo e outras coisas, outros motivos também, que causam esse problema. Por exemplo, nós como seres humanos, porque nessa época está crescendo, que nós seres humanos, nós estamos preparados para essa nova vida moderna, que hoje também está crescendo. O ser humano, uma criatura social, ele gosta de conversar, ter uma vida social, amar, ser amado, sentar assim, conversar com outras pessoas, confiar, ter amigos, ter família. Esse aqui é o ser humano. Agora pega o celular, deixa o ser humano preso dentro de um celular, fica ele o dia inteiro olhando naquilo, enxergando seu valor através do celular. Como uma menina entrou na depressão, sabe por quê? Porque ela postou uma foto dela e não foi curtida, não recebeu nenhuma curtida, ninguém curtiu a foto dela. Ficou triste, ficou deprimida. Ela está fazendo uma avaliação para si mesma através daquele mundo virtual que a gente hoje, essa mudança, nós não fomos preparados para isso. Você tem que ser uma pessoa social, você tem que conversar com as pessoas, você tem que ter uma família, você tem que sair desse mundo que hoje o mundo, as pessoas, até os animais, irmãos. Se você vê hoje, os cachorros estão tendo depressão também, não só os seres humanos. Porque o cachorro, os animais em geral, foram criados para quê? Para ficar no mato, para brincar, sair. Hoje o ser humano colocou dentro do apartamento, trancou o apartamento, ficou o dia inteiro lá preso, coitado, ele fica... O que ele está fazendo lá? Ele está com depressão. Está entrando muitos cachorros, está pegando depressão. Acredita se quiser, não sou o ser humano. O ser humano, uma pessoa social, colocamos ele preso numa tela. E aquele animal que ele também ele tem, colocamos ele dentro do apartamento. Claro que vai mudar. Nós vamos ter esses problemas psicológicos, porque isso aqui fora da nossa natureza. Nós somos pessoas, somos seres humanos que nós temos que ter essa vida, uma vida virtual, uma vida social, não uma vida daquela que a gente tem hoje dentro do celular. Agora, só para finalizar, irmãos, eu tenho 7 pontos que eu quero deixar para vocês hoje. São 7 pontos para resolver esse problema da depressão. Por favor, anota se você quiser, memoriza se você quiser, passa para um amigo se você quiser, mas isso aqui, estamos hoje misturando a religião com a ciência, não existe uma separação. Essa é a criação do nosso Criador. Esse aqui que estamos falando, do corpo humano, quem criou o ser humano, é o mesmo que revelou ao Corão. Então esse que está aqui combina muito com o nosso corpo, combina muito com a nossa mentalidade, com a nossa fisionomia, combina com tudo. Então, por favor, vamos lá agora para falar um pouco sobre esses pontos. São 7 que, inshallah, você tem ou não tem. Inshallah, que nenhum de vocês aqui tenha depressão. Inshallah, eu tenho certeza, alhamdulillah, que, como eu falei, quem tem fé com Allah subhanahu wa ta'ala não pode ter depressão. Sabe por quê? Porque a nossa vida, todos os seres humanos, a vida deles é uma vida relativa. Como falei, que a nossa vida não é uma vida absoluta. A nossa vida é misturada com a morte. O único
que tem uma vida verdadeira? Quem? Allah subhanahu wa ta'ala. Não existe alguém que tem uma vida verdadeira aqui. Não existe. A gente tem vida, mas essa vida não é uma vida verdadeira. Por quê? Porque ela é misturada com a morte. Todo dia a gente tem luta entre a morte e a vida. Não é uma vida verdadeira. Porque Allah só único que tem uma vida verdadeira, porque ninguém deu a vida para ele. Quem deu a vida para Allah? Ele eternamente, desde o início, ele tem vida. E Allah subhanahu wa ta'ala um dia vai morrer? Nunca. Allah subhanahu wa ta'ala nunca vai morrer. Não tem morte. Então, o único que tem vida verdadeira é ele. Então, como você tem uma ligação com a fonte da vida, e você pode sofrer uma doença como essa, uma morte da sua alma. Como você deixa a sua alma morrer enquanto você está ligado com Allah subhanahu wa ta'ala? Isso aqui é o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês hoje. Para você prevenir ou evitar ou curar a depressão, a primeira coisa que você tem que ter uma fonte, uma ligação com a fonte da vida. Essa fonte, essa ligação, como se fosse aquele cordão, como fala o umbilical, né? Umbilical. Esse aqui, na hora que você corta, quando a criança nasce, corta. Mas se você corta antes, ele morre. Porque aquele representa para o menino, para a criança, aquela ligação da alimentação. Então hoje, se você não tem essa ligação com o seu Criador, você fica fraco, você fica sozinho, você fica com seu corpo apenas, e seu corpo fica fraco. Você um dia chega que você não aguenta, você cai na sua fraqueza, deprimido. Então, primeira coisa, sila, você ter uma ligação. Como você vai ter essa ligação? Nós temos também 4 coisas que deixam você ligado com Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos citar. Primeira coisa, ahsant, as-salah. Primeira coisa. Essa salah, uma palavra que significa sila. Salah, sila. Fala Allahu Akbar. Olha que palavra bonita. Na hora que você fala Allahu Akbar, Deus é maior. O que significa nesse momento Deus é maior? Deus é maior de todos os meus problemas que estou enfrentando agora, nesse momento. Deus é maior de todas as doenças, as dores que estão passando no meu corpo agora. Deus é maior de todas as coisas que poderiam atrapalhar a minha ligação com Ele. Por isso fala, olha esse movimento também. Na hora que você direciona para a Qibla e você levanta a sua mão e fala Allahu Akbar, você está deixando todas as coisas atrás de você e você está agora enxergando, olhando, direcionando para Ele, esquecendo todos os seus problemas. Essa ligação, irmãos, é muito importante. Salah. Segunda coisa, o que? Al-Quran. Al-Quran, irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: wa'tasimu bihablillah. O Corão é a corda que Allah subhanahu wa ta'ala deixou para nós. Nós temos que segurar e amarrar. Se você quer falar com Allah, faz o quê? Reza. Se quer que Allah fale com você, faz o quê? Leia o Corão. Então, ou você fala com ele, ou ele fala com você. Ou Salah, ou o Corão. Essa é a ligação. Terceira coisa, a dhikr, a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. Recordação, todos os momentos. Essa adoração não precisa wudu, não precisa um lugar específico. A mulher, sendo também naqueles dias, pode fazer. Não tem nenhum minuto que você pode deixar de fazer o dhikr, que deixa você ligado com Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum. Fala o dia inteiro, deixa sua língua falando, repetindo o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. A última coisa que você pode fazer, a dua, a súplica. Se levanta a sua mão e fala com o seu Criador. Quando fala ligação com Allah subhanahu wa ta'ala, não estou querendo dizer a nossa ligação
fraca hoje, irmãos. Vou falar realmente. A nossa ligação com Allah é muito fraca. Eu quero aquela ligação bem forte, que deixa sua mente emocionada. Você vê uma pessoa apaixonada falando com a noiva ou com a esposa dele, como ele fica muito emocionado, né? Principalmente nos primeiros dias, né? Que ele fica muito emocionado. Ele fica, às vezes... Você viu uma mãe recebendo um filho que faz muito tempo que ele nunca viu ele? Você viu o sentimento dessa mulher, como fica, essa mãe? Um pai está recebendo o filho no dia do casamento, ou no dia da formatura, lágrimas, choro. Essa ligação que a gente tem que ter com Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje a gente vai para rezar, fica só querendo terminar e vai embora. Você fica para fazer súplica, você nem aguarda. Na sexta-feira eu termino a segunda, assalamu alaikum, as pessoas já estão na porta, na mesquita. Parece que ele está numa cadeia, quer fugir, porque o Shaitan fica fazendo a cabeça da pessoa querer só sair para resolver um problema que ele já vem na cabeça dele naquele momento. Eu quero aquela ligação, irmão, não uma coisa artificial. Nós queremos uma ligação com Allah verdadeira. Chora. Você uma vez ficou pedindo para ele e começou a chorar, de tanta emoção, de tanta grandeza, beleza. Você já experimentou o sabor de chorar quando você está fazendo a prostração na oração? É isso aqui que faz diferença, irmão. Esse aqui que tira qualquer depressão. Esse aqui que deixa você feliz e muito feliz. Na hora que você conversa e fala com ele, mas não como se fosse lendo um jornal ou o Corão. Você tem que ler com muita atenção, com muita emoção. Você tem que falar de uma forma verdadeira. Isso aqui que vai fazer uma mudança na sua vida. E volta depois e conversa comigo. Vai experimentar isso que estou falando para você, irmão. Ligação com Allah, primeira coisa, a chave de tudo. Você está com a fonte da vida. Nunca você vai morrer espiritualmente. A sua alma nunca vai morrer. Então, primeira coisa, irmãos, de 7 coisas, 7 pilares para acabar com depressão, por favor, ligação com Allah subhanahu wa ta'ala. A segunda coisa, uma coisa física, esporte. Esporte, irmãos, uma coisa que também hoje poucas pessoas que praticam. E uma coisa que libera, como a gente sabe, os médicos dizem isso. Esporte libera a endorfina dentro do nosso corpo. Endorfina, o hormônio que produz a felicidade no seu corpo, para a sua vida. E só isso pode ser, assim, libertado através do esporte. E tem outras coisas também, mas o esporte, o principal motivo para você libertar essa endorfina. Não é morfina, por amor de Deus, né? Mas endorfina é uma coisa muito importante para nós, e só através de esporte. E não quero dizer que você amanhã vai na academia, fica dia e noite lá. Não precisa fazer isso. Mas pelo menos você faz caminhada, anda. Um dia, 2 dias, deixa de usar o elevador, deixa o seu carro do lado e vai andando. Essa negligência, né, que a gente tem no nosso corpo, também ela é uma das causas. Então, na hora que você corre, na hora que você anda, tudo isso, inshallah, vai voltar para você. A terceira coisa que nós temos que ter, uma boa alimentação. Uma boa alimentação. Você acha que você está comendo assim à vontade? Um dia o seu corpo não vai gritar, não vai pedir paz, não vai falar, por amor de Deus, chega. Você tem que olhar no seu prato. O que você está comendo? Na hora que você vai na churrascaria, ou você em casa. Aliás, hoje o
no mundo da restaurantes, tudo, eles só oferecem coisas, uma alimentação errada. Na hora que você entra na churrascaria, a primeira coisa que vem um garçom falando para você, o que você quer beber? Mas, querido, eu vim aqui para comer, não para beber. Mas o que você quer beber? Quer atrapalhar a sua comida, seu almoço. A pior coisa que nós podemos fazer, misturar comida com bebida. E a outra coisa, você tem que ver o que você está colocando no seu prato. Coloca coisas saudáveis, evita as coisas que não tem, porque um dia todo isso vai acumular e vai gritar e vai transformar também em outras doenças que vão afetar também seu sistema psicológico. Tudo isso faz uma diferença. Então o que você vai colocar? Verduras, vai colocar frutas, como os médicos dizem, né? Principalmente a maçã e banana. Banana também, como eu li uma vez, que ela também libera a endorfina no corpo. Ela ajuda a produção dessa. E maçã também, a gente sabe, não precisa nem falar sobre a importância que você comer fruta e maçã principalmente. Então, vamos repetir, por favor. Primeira coisa, o quê? Repitem, mulheres. Ligação com Allah subhanahu wa ta'ala. Segunda coisa, mais alto, por favor. Esporte. Terceira coisa, boa alimentação. Não só alimentação, uma boa alimentação que tem tudo que seu corpo precisa. Não fica atrapalhando o seu estômago quando você come coisas que não deveria. Agora, já chegamos ao quarto, né? O quarto é você tem que ter um bom pensamento também. Aquilo que a gente falou. Nunca ter um pensamento ruim. Nunca. Por mais que a dor, irmãos, por mais que a coisa uma coisa triste, sempre interpreta de uma forma positiva. A própria dor, se você sente dor no seu corpo, isso aqui bom ou ruim? O que vocês acham? A dor ruim? Ele é muito bom. Sabe por quê? Porque é uma alerta para você ir para o médico. Se um problema acontece dentro do seu corpo sem dor, você morre sem saber o que aconteceu. Mas a dor, o que é a dor? Uma alerta. Fala, estou doendo, então eu vou correr para o médico. Então esse aqui é uma alerta. Então ele tem uma coisa positiva. Então a gente tem que sempre interpretar, pensa positivamente. Sempre ter um pensamento positivo, nunca ter um pensamento negativo de qualquer coisa. Tem muitas dádivas, irmãos, que vêm até nós de Allah subhanahu wa ta'ala com embalagem ruim. Mas no fundo tem um presente que Allah preparou para você. Mas você tem que ter paciência, tem que ter esse pensamento positivo, inshallah. Agora tem mais uma coisa que você preocupar um pouco com a sua aparência. Quando você preocupa ou fica assim, cuidando da sua aparência, também isso faz bem para o ser humano. Quando você usa uma roupa bonita, quando você começa a cuidar do seu corpo, tudo isso levanta autoestima dentro de você. Então isso aqui não é humano. As pessoas acham, vaidade, a pessoa se achando, não sei. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não, isso aqui não faz parte da arrogância. Arrogância quando você menospreza as pessoas, mas ter boa vestimenta, você aparecer numa coisa, inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdi. Allah gosta de ver o efeito da sua dádiva em cima do seu servo. Então você tem que também cuidar da sua aparência para você levantar a autoestima. Uma outra coisa também, irmãos, que podemos, pequenos projetos, pequenos sucessos, isso aqui também leva você para grandes sucessos. Por quê? Porque levanta também a autoestima dentro de você. Faz coisas pequenas, experimenta o sabor do sucesso, ser uma pessoa bem-sucedida, por mais que seja pequena.
Mas você faz. Eu vou fazer coisas grandes, eu não faço nada. Não, faz coisa pequena e experimenta como você, o prazer e o sabor da conquista, de realizar. Aí você vai, inshallah, vai começar por um pequeno, chegando, inshallah, para o grande. A última coisa que também, vocês já memorizaram? Vamos repetir de novo então. Primeira coisa, ligação com Allah subhanahu wa ta'ala. Segunda coisa, esporte. Terceira coisa, boa alimentação. Quarta, bom pensamento, sempre pensa positivo. Quinta, aparência. Cuida bem do seu marido e da sua esposa também. Ela cuida de você, você cuida dela. Aí cada um fica ao espelho do outro. Então, inshallah, aí cai muito bem. A última coisa que eu vou falar para vocês, uma coisa muito importante, e vou finalizar, já demorei, desculpa pela demora, mas eu vou finalizar com esse aqui que é muito importante, que realmente acaba com depressão de vez, que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensinou, e o profeta nos ensinou, sallallahu alaihi wasallam, e nós praticamos, mas talvez não como deveria, não aquele necessário. Uma coisa que chama al-ata. Você tem que dar. Dar o quê? Tem um professor, Alfredo Adler. Isso aqui, uma pessoa da Áustria. Ele é europeu, ele é o fundador da psicologia da desenvolvimento individual. Ele era um dos alunos do Freud, aquele famoso, né? Ele é o fundador da psicologia de desenvolvimento individual. Ele diz assim: se você quer acabar com depressão, eu garanto para você, agora o Sheikh que está falando, o fundador de uma psicologia, um dos grandes cientistas médicos que atua nessa área. Ele que está falando, não o Sheikh, no sermão da sexta-feira. Só para você ver, já é uma coisa que existe no Corão e da tradução do profeta. Ele diz assim: eu garanto para você, durante 14 dias, você termina com depressão. 14 dias. Como? Será uma magia? O que é isso? Ele diz assim: todo dia, durante 14 dias, sai e vai levar uma alegria para um ser humano. Leva uma alegria, deixa uma outra pessoa feliz. 14 dias. Se você não resolve o problema da depressão, volta a falar comigo. Ele está falando isso. 14 dias, irmãos, levar uma alegria. O que custa levar uma alegria para um ser humano? Quanto precisa? Eu não estou falando para você, se você não tem como dar caridade, resolver grandes problemas das pessoas, mas poderia escolher todo dia uma pessoa próxima até você, próxima de você, e deixar ela feliz. Nós temos uma regra no Islã, irmãos, que diz assim: al-jazā'u min jins al-amal. Sempre a recompensa vem do mesmo gênero da ação. Então você levou uma alegria para a pessoa, qual será a sua recompensa? Receber também uma alegria. Na hora que você deixa uma pessoa feliz, quem vai ficar feliz é você. Então, irmãos, vamos, inshallah, todo dia. Você, quantas pessoas tem da sua família? Começa pela sua esposa. Primeira coisa, leva uma alegria para ela. Acorda um dia, faz o café de manhã para ela. E vê como ela fica muito feliz de você fazer isso. Um dia faz uma surpresa para ela, lava a louça, quando ela tem muito trabalho lá. Vai lá, faz uma... E vê como ela fica muito alegre. Se você está sentindo mal, vai lá e faz uma visita para sua mãe. Faz um almoço, faz flor, não sei o que de que forma que você vai levar essa alegria. Mas é muito fácil, irmãos.
Às vezes uma palavra deixa a pessoa feliz o dia inteiro, meses ou anos, por uma palavra que não custa nada, de graça. E mesmo assim as pessoas às vezes têm dificuldade de falar. Então, irmãos, por favor, 14 dias pode acabar. Isso aqui não só para acabar com depressão, mas para você ficar feliz. Leva felicidade para as pessoas. Tem um vizinho que está sofrendo, tem amigo que está precisando, tem um parente que ele está talvez necessitando. Aí você, inshallah, vai ser. E Allah diz no Alcorão: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى. Isso está no Alcorão. Aquele que dá, ele deixou assim oculto. Dá o que? Dá tudo o que pode dar. Dar conhecimento, dar ajuda financeira, dar palavra, dar uma coisa moral, qualquer coisa que você pode dar, que faça. Alegria que leva para a pessoa, uma outra pessoa, vai retornar para você e vai acabar com a depressão. Barakallahu fikum. Desculpa pela demora, irmãos. Muito obrigado. Eu desejo, inshallah, uma vida para todos vocês, para os seus familiares, para os seus filhos, todas as pessoas que estão aqui e que não estão aqui também e querem vir para cá e não conseguiram, mas inshallah todas as pessoas que sejam pessoas felizes, pessoas com contentamento, pessoas abençoadas, inshallah. Estamos aqui, inshallah, compartilhando essa felicidade com vocês. Não sai daqui sem cumprimentar seu irmão e a sua irmã. As irmãs também se cumprimentam também e vamos levar e trazer essa felicidade para nós. Boa noite a todos, muito obrigado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.